Perfeito. E em relação ao paciente que deseja fazer a transição, óbvio, vocês falaram de algumas contraindicações aqui, não é todo mundo que vai poder fazer, mas se ele desejar fazer essa transição, o que ele precisa fazer? Basta comunicar ao nefrologista? Sim. É só ele chegar e falar assim, ó, quero tentar fazer a diálise peritoneal. Claro, vai ter que passar o catéter, né? Treinar, passar o catéter, treinar. Explicar o método, colocar o catéter, treinar, checar o ambiente de casa, pedir material e transicionar. Enquanto isso, ele está fazendo a hemodiálise dele, fazendo todo o processo de transição, né? Aí a transição vai depender muito do painel de treinamento da clínica, da adequação do paciente, que a Cláudia às vezes pode esticar, ó. Vamos mudar hoje não porque ele ainda não está preparado. Exatamente. Mas, cara, eu gosto de usar um exemplo quando a gente fazia... eu já de contar um pouco de história, eu e o Jadilson, a gente comandou um programa de peritoneal em 2015. Tem tempo 2015. Já. SUS, em Nova Iguaçu. A gente chegou a ter 40 pacientes em peritoneal e eu tinha um paciente lá que me marcou na época. O senhor Orlando, que chamava ele. O senhor Orlando tinha 80 anos, fazia peritoneal sozinho, ia para consulta sozinho, chegava com os cadernos dele lá, as anotações de UF todas direitinho, com a sinalização de quando que ele usou uma bolsa hipertônica que precisou, levava a receita dele. E o treinamento, eu lembro que ele fez até o treinamento com o Jorge, que é um conhecido nosso, uma semana. Então, o cara, 80 anos, assim, levou o tratamento e ele, na época, me marcou, porque a gente ficou uns 2 anos no programa e ele ficou os 2 anos sem peritonite, sem internação, sem intercorrência relacionada ao método. Então, assim, a questão é um método muito fácil de fazer, desde que todo mundo esteja empenhado para esse método progredir, entendeu? E o querer é muito importante, porque analfabeto pode aprender, aprende por método de cores, cada bolsa você pode estar utilizando as cores. Quem é deficiente auditivo também pode, por visual. Eu estou falando das minhas experiências que eu já tive. Assim, o querer é o mais importante. Quando ele abraça aquilo ali, dá super certo. O Cláudia falou bem, porque a gente, a população de renal crônico é uma população com baixa renda, né? Então a gente tem, às vezes, limitação de paciente analfabeto. Então essa adequação aí é muito bacana. Teve algum caso que te marcou assim, que você carrega para tua vida? De diálise peritoneal? Fica à vontade para falar. Eu sei que foram muitos, né? É difícil às vezes elencar algum, assim, mas sempre tem, né? Um caso que marca mais que outros, assim, que você falou assim, putz, graças a Deus esse paciente fez a diálise peritoneal, foi melhor para ele. Tá, eu tenho uma criança que veio para mim com 7 meses, morava numa comunidade, e uma mãe que tinha outros 2 filhos, uma mãe analfabeta, mas que ela realmente não tinha condição de fazer a diálise do filho, porque ela já morava de favor na casa dos outros. Enfim, essa criança, ela tinha uma função renal residual, ela ficou com a gente em programa de DPI, que a gente, né, na época, a gente conseguia dar essa modalidade, ficou conosco durante 3 anos e meio. Essa criança me ensinou a fazer várias modalidades na máquina, porque chegou um determinado momento da vida que ele se tornou um pré-escolar, né? Então, a gente se cotizou, tinha uma escolinha perto da clínica, a gente mandou ele para essa escolinha. Então, ele vinha de manhã, ele fazia um pedaço da diálise, naquele momento ele já saía com a cavidade, ele fazia um modelo chamado alta dose. E aí ele ia para a escola, a gente levava ele para a escola, ele ficava no jardim e voltava. E ele ficou durante 3 anos e meio, quase 4 anos em terapia, e acredite, saiu em conservador. Hoje hoje ele tem 18 anos, ainda está em conservador. Então, assim, ele é uma história que me marca muito, porque ele foi quase que um filho, né? A gente tomou conta e, assim, mostra que é possível, né? E ele tinha todas as condições do mundo para não dar certo, sabe? E super deu certo. É uma questão da gente acreditar, é uma questão da gente abraçar, e é um caso que me marcou muito e eu carrego isso comigo assim como um troféu. Teve algum caso teu, Jadilson, que você queira contar, não? Tinha te marcado nesse sentido? Cara, eu tive um caso até recente agora, uma paciente que a gente está tratando junto, né? A Cláudia está comigo tratando, que é uma senhora de 92?
É, 89. 89 anos. Na verdade, essa paciente chegou na clínica com um catéter de permiquete, catéter de longa permanência na veia femoral. Uma senhora toda trombosada, não tinha mais aonde botar catéter. Muito mal dialisada, porque o catéter dela não funcionava bem. Muito debilitada, né, Cláudia? Muito debilitada, assim, sabe? Frágil, né? Muito edemaciada. E aí a gente botou o catéter nela, ela fez uma peritonite logo de implante, assim, de início, teve que internar, ficou fazendo antibiótico, continuou mal dialisada, né? Isso. Quase desistiu, mas a gente conseguiu segurar ela, né? E assim, cara, hoje ela tá muito bem. Assim. A senhorinha tá jogando bola, cara. Pô, tá zerada. Assim, é outra pessoa. Isso tem o quê? 8 meses, talvez. Quase um ano já. Quase né, um ano, gente? Então, assim, cara, foi um caso até recente que me veio à cabeça agora, mas que, assim, foi bem marcante, porque a paciente estava muito debilitada. E com essa idade, né, Claro. você começa a achar assim, tá chegando na terminalidade, né? Quando, na verdade, não. Ela estava sendo tratada de maneira ineficaz ali para ela, porque ela não tinha mais onde botar catéter, ela estava mal dialisada, ela estava com anemia, ela estava cheia de coisa ruim, estava inflamada, né? Mal conduzida. Mal conduzida. Vai às consultas para ver o Dr. Jadilson belíssima. Mas tá? cara, mas assim, é impressionante a maneira como ela chegava e como ela vai hoje às consultas. Bonita, elegante, né? Maquiada, ela é portuguesa, de Portugal. Então, assim, fala de comida, né, o tempo todo. Então, assim, é isso, cara, muda bastante, assim, quando você consegue adequar, né, a paciente. Né? Você vê, é uma paciente que ela não estava numa terminalidade de vida, na verdade, ela estava numa terminalidade de um método, né? E aí é aquilo que a gente também fica falando sempre, né, das 3 possibilidades que a gente tem para tratar esse paciente. A gente não pode colocar uma só na cabeça, né? Eu gosto muito de transplante também, mas é isso. Se eu colocar que só o transplante é a opção, eu vou ter muito mais frustrações do que realizações na minha carreira. Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse caso foi marcante, assim. E ela vai amanhã, né, na consulta. E é uma paciente, Álvaro, anúrica, mas ela é pequenininha. Exatamente. Então, ó, Tira tá de letra. indo lisinha. Tá indo bem. Bom, a gente está caminhando para o final, já bateu o tempo aqui. Antes da gente encerrar, queria agradecer de coração, assim, aprendi muito com vocês hoje, adorei o papo. Parabéns pela tua vivência, pela tua experiência. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Eles dois eu já lido quase que semanalmente, né? A gente sempre se encontra. Fiquei muito feliz por com aí. o convite. Nossa, um prazer. Assim, parabéns pelo teu trabalho, por tudo que você construiu ao longo da tua carreira. Muito, muito bonito ver isso que você fez. E eu queria pedir para cada um de vocês, antes da gente encerrar, deixar uma mensagem seja para os médicos nefrologistas que não indicam a diálise peritoneal, ou seja, para os pacientes que nunca nem ouviram falar dessa modalidade. Eu acho que vale a pena deixar um recado para eles. Fiquem à vontade, a ordem que vocês quiserem. Primeiras damas, né? Vai lá, Cláudia. O recado que eu deixo é que a diálise peritoneal ela é viável para qualquer pessoa e que não desacreditem no método, muito pelo contrário. Né? É um método super eficaz e é um método que te dá autonomia, que vai fazer com que você consiga manter a sua vida normalmente, né? Gerenciando o seu próprio tratamento. Então, assim, nada é impossível, tudo é possível e a gente está aí para dar qualquer suporte. Vai lá. Primeiro te agradecer novamente, né, cara? Prazer. Isso aqui é uma oportunidade muito diferenciada. Primeiro que você está em todas as plataformas digitais, então isso é um conteúdo que vai se espalhar no YouTube, no Spotify, então isso é muito importante. E complementando o que a Cláudia deixou claro aqui, acho que é muito importante o paciente ter direito de escolher o tratamento dele. Assim, eu sou muito contrário àquelas coisas incisivas, de você não pode isso, você pode aquilo, isso está proibido. Então, sou um pouco confrontador em relação a isso. Então, acho que individualizar o tratamento caso a caso, isso aumentar a relação médico-paciente, e a peritoneal se encaixa muito nisso. Então, a peritoneal, a gente precisa... Eu e o Jadilson, a gente batalha numa educação do transplante. Hoje até a gente tem uma live do transplante mais tarde, daqui a pouco. E eu acho que a peritoneal a gente também está caminhando nesse trajeto aí de aumentar a educação para o paciente poder escolher a peritoneal sabendo do que está escolhendo. E a gente tem papel como profissionais de saúde fundamental nisso. Então,
Sou totalmente a favor da peritoneal, a ponto de estar aqui junto com uma fera da peritoneal na história do Rio de Janeiro. E o Gedilson, a gente já trabalhou com peritoneal há muito tempo, está voltando a trabalhar agora de novo. Então, defender o método, te agradecer de coração a oportunidade do espaço para a gente poder fazer isso. Vocês vão ouvir muito aqui ainda, para ficar tranquilo. Bom, eu acho que assim, a diálise peritoneal já está defendida aqui. Como nefrologista, eu vou deixar uma mensagem final mais relacionada à doença renal crônica, né? 1 em cada 10 pacientes tem doença renal crônica, e às vezes não sabem, e a gente pode fazer esse diagnóstico com um exame simples de sangue, que é a dosagem da creatinina, e um exame simples de urina também, que é o exame chamado EAS ou urina tipo 1. Então, a gente detectando essa doença precocemente, a gente pode oferecer para esses pacientes um tratamento, postergar essa evolução, para que a gente, de repente, diminua o risco para que ele desenvolva essa doença final, que a gente chama esse estágio mais avançado, onde a gente precisa falar aí sim de um método de terapia renal substitutiva. Então, deixo aqui o meu agradecimento também a você, um grande parceiro que a gente tem de dia a dia. Agradeço também ao Grupo Nefroclínicas por ter depositado em mim aí confiança nesse momento de ser uma liderança na nefrologia ali na Barra, nessa clínica nova. Convido a todos a lá convidar a clínica, o Adolfo está mais que convidado já. Agradecer a Cláudia também a parceria, que ela está lá junto comigo, né, na responsabilidade técnica da enfermagem. O Álvaro ganhou uma canequinha. Ganhou uma caneca. Obrigado, né? O Álvaro é um irmão aí da vida também, da nefrologia. Então, cara, foi um prazer realmente estar aqui. Espero que isso atinja um público de muitas pessoas que, de repente, né, virem a chave. Falam, pô, peraí, será que isso aqui é o melhor mesmo? Será que não tem outra possibilidade? Então, é isso, cara. Muito obrigado. E sempre que for possível e você precisar, a gente está à disposição aí. Bom, esse podcast aqui está de portas abertas para vocês. Sempre que vocês quiserem vir, vai ser um prazer enorme. Proponho até a gente já, quando encerrar aqui, a gente já estabelecer um cronograma. Um novo episódio com um novo tema. Enfim, obrigado mais uma vez, tá, por tudo. E se você... Falei besteira. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de clicar no sininho para ativar a notificação, deixe seu joinha aqui, também vai lá no nosso canal de cortes, tá? Cortes Medical Talks Brasil, ou então acessa o link na bio do meu Instagram, dr.adolfobamonde, ok? Muito obrigado e até o próximo episódio. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, a íntegra. Olha de novo. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @dr.adolfobamonde. Muito obrigado.